não venceu foi o Botafogo. Jogou bem, mas não venceu. Também pegou logo o Palmeiras lá em São Paulo. O jogo foi 0-0. Para o botafoguense é muito claro que o ano só começou exatamente agora. 30 de março de 2025, quando o Botafogo começa hoje. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Sim, pelo que o nosso dono, né, nosso John Textor disse, o ano começa hoje. Ele tem essa mentalidade de não focar no Carioca. Pro John Textor, dono do futebol do Botafogo, o ano pro clube só começaria na estreia do Brasileirão. Ou seja, até ontem, dia 30 de março de 2025, ele considerava tudo uma pré-temporada. A pré-temporada está quase chegando ao fim. Temos um grande jogo em São Paulo contra o Palmeiras. Um grande desafio para iniciar uma nova temporada. Olha, o Botafogo, infelizmente, né, deixou de ganhar 3 taças, Carioca, Recopa e Supercopa. Ele precisou fazer caixa, mas às custas dos títulos que o nosso time perdeu. Vamos focar, vamos ganhar coisa grande, né? Vamos pensar no Brasileiro, Liberta. Torneio grande. Torneio de verão a gente não deixa para os outros. De fato, o ano começa hoje, ainda mais com a nova entrada do técnico do Renato Paiva. E lá estava o português, agitado, na beira do campo, comandando o Botafogo, que fez um bom jogo contra o Palmeiras. Savarino foi para a grande área, adiantou demais, o Everton saiu e fez a defesa. É ainda coisa do jogo. Tome cruzamento, Igor Jesus, o Everton. A intensidade do jogo. Tome cruzamento, John. Que lance, gente. Voltou o Botafogo, que orgulha os nossos torcedores, repito, sem estar feliz com o resultado. O fato é que as duas torcidas sentiram medo. No primeiro tempo, mais a do Palmeiras. Essa defesa do Everton foi salvadora. O Vitinho vai pro fundo, cruzamento pro Igor, o Everton! E houve sim mais uma chance em que duelaram Savarino e o goleiro do Palmeiras, que levou a melhor. Savarino dominou do lado esquerdo, conduziu, levou pra área, bateu pro gol, voltou. Pausa para uma poesia. E ninguém encara esse nosso amor, e é por isso que eu estou aqui, é por ti, Fogô. E então veio o momento em que a torcida alvinegra sentiu medo. Quando o atacante Flaco Lopes apareceu sozinho na cara do goleiro John, que acertou tudo nesse movimento. John! Defesa de coxa esquerda. Defesaça do John! O jogo terminou com a torcida do Palmeiras vaiando o time que há 4 dias perdeu a final do Paulista para o rival Corinthians. O Botafogo deixou o campo com a sensação de ter feito uma partida decente e com a esperança de estar no caminho certo para reviver o time competitivo e vencedor do ano passado. De facto, tenho que dizer que hoje volta-se a confirmar que é um grupo de campeões. Foi assim que eles ganharam os títulos e é assim que vão continuar a ganhar. Patrick, o ano do Botafogo começou hoje? Acho que não começou hoje, começou de quando a gente se apresentou, né? A gente vem se preparando bastante, forte. Então acho que hoje foi uma prova que a gente está bem. O próximo compromisso do time será o jogo contra a Universidade do Chile, em Santiago, no Chile. É na quarta-feira, a estreia do Botafogo na Libertadores. Agora é descansar, porque quarta-feira já tem Libertadores. Feliz ano novo pra você, então. Feliz ano novo pra nós. Valeu, querido. Mas o Botafogo foi muito bem, GB. Muito Mostra a jogada bem. aí, cara. Rolado pra... Parece ser jogada de futsal, irmão. E o Vitinho jogou muito bem também no primeiro tempo. O Igor tempo. Jesus dando trabalho demais, jogando às vezes sozinho lá com um pivô na frente, atrapalhando. O Arthur foi bem também. O Gregory jogou muito. Pra mim, o Gregory foi o melhor em campo. Mas ele foi um dos melhores do Botafogo no ano passado, que a expulsão na final deu um pouco de... A galera... Mas ele jogou muito. E chegou no ataque várias vezes. Os 3 por dentro dá uma liberdade e uma versatilidade até pro próprio Gregory chegar mais ao ataque, pro Marlon Freitas construir mais por trás, lá ele... Posso falar uma coisa? Vão me xingar. Bota aquela, Pedrinho, por favor. Vocês vão me encher meu saco. O Flamengo fez uma boa partida contra o Internacional, mas não ganhou. O Botafogo fez uma boa partida. O Fortaleza foi muito bem contra o Fluminense. Pra mim, gente, é o recorte da primeira rodada. É precoce. É adiantado. Mas o time que mais jogou bola pra mim foi o Botafogo. Pra mim, individualmente e coletivamente, pra mim, o futebol que eu mais gostei de ver na primeira rodada... Pô, tem mais 300, ai, chega, você é maluco, eu e senhora, sua tia. Mas tem mais... Eu gostei muito do Botafogo, pelo que eu tava vendo até agora.
O Botafogo não jogou bola esse ano, pô. Foi. E foram 2 enfrentamentos, né? Tanto de que eu ia Botafogo falar. e de Flamengo, que são equipes que vão brigar pelo título. Não na tô minha opinião. dizendo que o Botafogo é favorito. Pra mim não é, porque não jogou bola até agora, não Mas são competiu. 4 candidatos. Mas assim, gostei do que fez ontem. Eu falei aqui na semana passada que eu acreditava no Botafogo brigando por título. Eu não acredito, sabe por quê? Ainda não acreditava, até ver o jogo de ontem. Porque, Fernando, a gente tem 4 meses e não viu o time, Fernando, não. A gente não sabia se o trabalho do pai vai dar certo ou não. Quando ele chegou já não teve mais jogo, né, Dorelhão? Nem tem garantia de que vai dar ainda Nem também, que vai dar. Mas... Agora, esse gramado também é uma sacanagem, pô. Além de ser sintético, tá ruim. Porque a briga é o quê? Sintético porque é bom. Ali tá sintético e tá ruim. A velocidade do jogo e parecia que você estava vendo esportes diferentes, porque eu comecei a ver o jogo do Botafogo e depois fui ver o jogo do Vasco. Porque o jogo acaba sendo um pouco mais lento. Não, mas também a qualidade desse jogo era muito mais, pô. Perfeito, mas parece a bola, né, o gramado deixa o jogo muito mais vivo, a bola corre mais e as duas equipes, estando acostumadas a usar esse tipo de gramado, faz com que o jogo seja competitivo como foi. Mas o Botafogo jogou muito melhor. E nesse nível de intensidade, acho que o Dorico concorda comigo, o Botafogo tem tudo para brigar lá em cima com os jogadores que tem e com o elenco se adaptando, porque tem jogadores que ainda não se adaptaram ao time. E tem gente para chegar no meio do ano, né? A gente lembra Verdade. que no ano passado, no meio do ano, o Textor trouxe Igor Jesus, Thiago Almada, Alex Telles. Imagina se chegarem 3 jogadores desse nível no Luiz meio do ano. Henrique chegou também um pouquinho antes. Luiz Henrique chegou em fevereiro. E a grande surpresa foi que o Renato Paiva, no seu jogo aí oficial, o primeiro à estreia, escolheu o Patrick de Paula. Muita gente achava que ele ia escolher o Santi, ele escolheu o Patrick de Paula. Vou dizer que no início eu fiz... O que você tá inventando, garoto? E depois eu gostei, porque o PK fez uma boa partida, foi um jogo diferente do que a gente via, mas eu falava que durante toda a temporada que o Botafogo sem o Luiz Henrique era outro Botafogo, mesmo com as peças. E a gente vai ter que se acostumar a ver o Botafogo sem aquele brilho do Luiz Henrique. Ele é um fora de série do futebol brasileiro. Mas eu gostei demais desse Botafogo, me animou, Vene Casagrande. O Gregory jogou uma partida assim impecável, todo mundo jogou muito bem. Igor Jesus, o Alex Telles, enfim, o Vitinho. Eu gostei muito do Botafogo, Vene. Gostei, concordo com você sobre a sua reação do Patrick de Paula. Porque Você eu também teve essa também? Eu não fiquei com essa reação porque eu pensei o seguinte, Renato Paiva, ele tá fazendo uma pré-temporada, treinando o Botafogo durante muito tempo. Se ele tá fazendo isso é porque, de fato, no treinamento deu certo. Se ia dar certo ou não contra o Palmeiras, não tem como a gente saber. Porque ele analisou aquilo no dia a dia do Botafogo. Obviamente pensando no melhor para o Botafogo. Mas confesso que eu fui pego de surpresa e eu gostei demais da atuação do Patrick de Paula. Foi bem Torço demais. pessoalmente por ele, para ele dar a volta por cima, que é um cara sensacional, um baita ser humano e também um grande jogador, não à toa que o John Texton investiu o que investiu para tirá-lo do próprio Palmeiras, inclusive. Mas gostei demais do Botafogo, até falei isso aqui, que apesar do resultado 0-0 não ter sido uma vitória, mas foi o time carioca que eu mais gostei de ver atuar, porque eu tinha aquela expectativa de como seria esse Botafogo versão 2025, porque é um novo Botafogo, e foi um Botafogo que foi muito bem, inclusive merecia sair de campo com a vitória, apesar de último lance, o John ter salvado a vida do Botafogo numa bola ali no finalzinho, e para mim seria uma grande injustiça se o Palmeiras conseguisse essa vitória, porque apesar do Botafogo ter feito um bom jogo, a gente precisa mencionar, mas me chama muito a atenção também como o Palmeiras vem atuando muito mal, dando muito espaço ao adversário. No jogo contra o Botafogo, por exemplo, vários contra-ataques e um espação, um latifúndio ali pro Botafogo. Arrisco a dizer que se tivesse um Luiz Henrique da vida, dificilmente esse jogo seria 0-0. Mas, de maneira geral, gostei muito dessa estreia do Botafogo na temporada, vamos dizer assim. Acho que o Renato Paiva soube utilizar muito bem a pré-temporada, os períodos de treinamento para poder montar a equipe. Agora o torcedor alvinegro precisa ter um pouco de paciência. Não adianta você ficar fazendo comparação àquilo que a gente sempre menciona aqui, Arthur, Luiz Henrique, a ausência do Thiago Almada, óbvio que pesa muito, mas de maneira geral gostei do Botafogo e para mim merecia sair sim com essa vitória diante do Palmeiras. É claro que há construções já feitas e treinadas pelo Renato, mas muito do Botafogo de 24. Ele fez a manutenção e eu acho isso muito legal. Sim. Isso mostra que o treinador deixa um pouco a vaidade de lado e faz a manutenção de um time que ganhou praticamente tudo, Lucas Pedrosa. Eu falei muito do Gregory, para mim foi o melhor em campo. PK foi muito bem, o John fez uma defesa salvadora, mas o Arthur também foi muito bem. E o menino Jair, muito firme, deu um molezinho uma hora lá, mas normal, já logo controlou, mas ele 9 de 10 também o Jair ao lado do Barbosa. Aí o Barbosa também fez uma partida muito firme, Pedrosa. Primeiro a gente tem que novamente constatar que o Botafogo tem elenco. O Botafogo tem uma equipe que foi novamente montada para estar entre as melhores do país. E sobre a semelhança de jogo que você falou, de preservar as ideias, Fernando, isso tem a ver com o jogo posicional.
O Arthur Jorge jogava no jogo posicional, o Renato Paiva joga no jogo posicional, que são pontas bem abertos, linhas bem ajustadas, jogadores que não trocam tanto de posição, apesar de no Arthur Jorge ele dar um pouco mais de liberdade para o Luiz Henrique e tudo mais. Hoje o Botafogo tem jogadores que podem cumprir essa função. Um 4-1-4-1 diferente também do que o Arthur Jorge fazia, mas com conceitos parecidos, dando liberdade para os laterais, deixando os pontas também serem desequilibrantes, principalmente nessa questão das pontas, e o Igor Jesus mais centralizado, sendo um cara mais perto da área para justamente finalizar as jogadas, e ele quase abriu o placar para o Botafogo no início do jogo. Então assim, eu vejo um Botafogo que foi muito bem postado, foi bem contra o Palmeiras fora de casa, que não está vivendo um bom momento, muito pelo contrário, esse é o Palmeiras muito pobre de criatividade, depende muito do Estevão, mas o Botafogo poderia ter vencido o jogo a qualquer momento. Repito, claro que a questão do Flaco Lopes também, aquele gol que ele perdeu, é surreal. Mas tem que dar mérito pro goleiro também, que é o John, que é um grande goleiro. Então, na minha visão, se o torcedor do Botafogo estava preocupado sobre como seria essa cara, e acho que era uma preocupação justa, pelo menos uma equipe organizada, com bons jogadores, esse Botafogo vai ter durante a temporada. E eu achei que eu ia ver um Igor muito camisa 9 pela fala dele, né? Eu vou jogar, mas ele tá mais próximo da área do que antes. Mas também ele não perde a mobilidade, que eu acho que é a maior característica do Igor, né? Ele é um cara muito móvel, com uma força física muito grande, tanto que ontem ele deu uns 3 passes que poderiam ter sido gols, ou seja, ele não era o último homem. Ele tava lá buscando o jogo, assim, gostei demais do meu fogão. Tava eu, depois do jogo, toda metida. Queria ganhar uns 3 pontos, Vini? Claro que eu queria, porque agora eu tô exigente. Eu passei falando, gente, falava aqui nesse programa, um dia eu vou sonhar, fazer igual a torcida do Palmeiras. Ganhou só a Copa do Brasil, fica brava, né? Um dia eu vou passar por isso. Essa ideia é do Flamengo, no caso, ano passado. Mas o Palmeiras, lembra? Queremos não sei o que, estavam em primeiro. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Tô bravo. E lá no Allianz você tem boas lembranças. Maravilhosas lembranças. Boas lembranças. Vitinho foi bem também. Bem demais o Vitinho. O time todo do Botafogo, uma força coletiva e uma paciência, até defensiva, porque tem horas que o Botafogo sabe sofrer. Isso era assim no ano passado. E aconteceu a manutenção nesse ano. Torcedor do Botafogo, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Lateral argentino Martirena entrou na mira da diretoria do Glorioso e Botafogo de John Textor poderá formalizar uma proposta oficial para esse grande jogador que inclusive ganhou, né, a Recopa, né, em cima, né, do nosso Botafogo. É um jogador assim muito aguerrido, muito técnico, é um cara muito ofensivo e chega no Botafogo para brigar pela titularidade. É um cara que dispensa comentários, né? E o Martirena está sendo especulado não só pelo Botafogo, mas também Flamengo, né, está de olho. Galo está de olho, Atlético Mineiro e também o Palmeiras estão de olho nesse grande jogador. É um cara assim que tá valorizado no mercado, né? Então vamos torcer para que o Botafogo consiga trazer esse baita jogador e que eu tenho certeza que no Super Mundial o Botafogo vai fazer de tudo para ganhar esse título inédito. E não para só pelo Martirena, tem outro jogador, o atacante Luiz Henrique, ex-Palmeiras, que hoje está no West Ham da Inglaterra. Interessa muito, né? A ideia do John Textor é trazer jogador para ser um substituto ideal, vamos dizer assim, do Luiz Henrique, tendo em vista que o Arthur não é esse jogador, não é esse atleta. Então assim, a qualquer momento estarei de volta aqui para atualizar vocês mais notícias do nosso Glorioso. E esse cara que vocês estão vendo aí na tela, né, o Erle, né, ex-Corinthians, que atualmente joga no Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, é um cara que interessa muito o John Textor, gosta muito do futebol do jogador e o atleta chega para agregar muito o setor de ataque para jogar, né, no lugar do Matheus Martins, que até hoje não disse para que veio, né? Não disse para que veio jogar no Botafogo. Então assim, o Erle é muito mais ofensivo, vai para cima, né? Serve os companheiros, faz gols. Então esses 3 nomes estão na mira do Glorioso. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver esses atletas com a camisa do Glorioso. Não só ele, também tem um volante Wendel do Zenit. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.